Joaquim, o Ronaldo e a Lu que vão conduzir esse evento hoje. Eu peço que todos tirem o som e tirem as câmeras para a gente poder compartilhar a apresentação, certo? Joaquim, é contigo, então. Obrigada por essa responsabilidade de conduzir o evento hoje aí. Tá ótimo, obrigado, Franciele. Então, vamos iniciar já, né? Acho que já podemos dar continuidade, acho que já está com bastante quórum. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço do CIMEX, né? E essa oportunidade para a gente discutir esse assunto tão atual e tão, vamos dizer assim, fazendo parte da nossa rotina agora, né? E gostaria de apresentar os convidados, né? Então, a Luciane Sartori, que é do Grupo Randon, né? O Ronaldo Rodrigues, que é do Grupo Eaton, e eu, Joaquim Feijó, do Grupo Brinox, né? Então, o nosso bate-papo com especialistas de hoje, nós vamos tratar de protocolos de prevenção da Covid-19, da teoria à prática. Esse é o nosso título, né? O assunto é bastante extenso, né? Então, o que a gente pensou em montar de uma maneira que ficasse, que a gente conseguisse cobrir todas as pautas que tratam esse assunto na prática. Nós organizamos os assuntos em bloco, da seguinte maneira. Então, num primeiro momento, rapidamente, vamos falar um pouquinho sobre o plano de contingência, depois sobre comunicação, depois higienização, depois etiqueta respiratória, distanciamento social, por último, monitoramento de saúde, e aí, no final, dependendo do nosso tempo, vamos conseguir discutir um pouquinho, conversar um pouquinho com o pessoal, abrir para perguntas, né? Então, eu vou tentar agora, nesse momento, compartilhar a tela com vocês, para que a gente veja a nossa apresentação, tá ok? Todo mundo consegue, deixa eu ver aqui, todo mundo consegue ver a tela aí? Sim, tá ok, Joaquim. Tá ótimo, então, muito obrigado. Então, eu vou passando aqui, vamos ver se eu consigo, ali, ó. Então, sobre planos de contingência, o que é um plano de contingência, na realidade, né? Na realidade, não passa de um documento, né, que a gente escreve, contendo as ações para atender ou atenuar, ou, vamos dizer assim, tentar conter o avanço do contágio e a disseminação do vírus, no caso nosso, dentro das empresas, né? Obviamente que também, né, o objetivo principal do plano não está só fazer um documento, e sim garantir as condições mínimas de segurança para o trabalho saudável dos funcionários, né, de todos nós. E é claro, obviamente que, não menos importante, a gente precisa também atender à legislação, né? Mas como que eu construo um plano, né? De uma certa maneira, o plano ele tem que ter uma base, né, que está muito, vamos dizer assim, a gente precisa seguir um roteiro que os órgãos de saúde nos fornecem, de uma certa maneira, através dos decretos. Então, os decretos, vamos dizer assim, eles são dinâmicos e vêm sendo construídos na medida em que o conhecimento do próprio vírus avança, né? Então, essas tratativas dentro das empresas não era uma realidade até pouco tempo atrás, então é tudo muito novo, né? Então, lá, vamos dar um exemplo, a Organização Mundial da Saúde fala escreve um decreto macro, o Ministério da Saúde, vamos dizer assim, adequa à realidade, vamos dizer assim, do país, do Brasil, né? O Rio Grande do Sul cria o seu protocolo mais adequado ao Rio Grande do Sul, ao avanço da doença aqui, com seus critérios, né? Mais da nossa região. E, consequentemente, o município também faz o seu decreto um pouco mais bairrista, vamos dizer assim. Então, vai afunilando de maneira que vai chegar caindo para nós na empresa. Mas, da mesma maneira, a empresa, então, precisa criar o seu documento, né, fazer o seu protocolo, o seu plano de contingência, de maneira adequada ao seu segmento, à sua atividade fim, né? Então, para ajudar, obviamente, o CIMEX
disponibiliza um draft, né, um exemplo que é um modelo que está muito bem escrito e muito bem estruturado para as empresas que, às vezes, não têm uma estrutura de saúde e segurança tão, vamos dizer assim, disponível, ou tem muita demanda. Então, o CIMEX disponibiliza um modelo muito bom para, seguindo todos os passos, para tanto atender a regulamentação da saúde, atender às exigências dos decretos, mas também atendendo e conseguindo fazer uma boa contenção do avanço do vírus. Lembrando que existe uma obrigatoriedade de cumprimento dos decretos para empresas acima de 50 funcionários, né? Porém, eu acredito que seja uma recomendação de todos os técnicos, de todos, que é uma boa prática fazer um plano e segui-lo, obviamente, né? Então, até que a gente não tenha uma vacina, vamos dizer assim, disponível para todos, as recomendações do plano são necessárias, né? Então, dando continuidade, e como os assuntos são longos, né, então eu vou dar sequência para a comunicação, e aí vou convidar um dos colegas para falar sobre o assunto. Tá bom? Obrigado, por enquanto. Boa tarde, pessoal. Eu que entrei aqui, então, Joaquim, a Luciane falando. Vai, Luciane. Obrigada pela oportunidade, gente. A ideia é nós compartilharmos, então, um pouco das experiências, né, relacionadas aí à parte de comunicação, para todos os níveis da organização. Todas as pessoas têm que ter o mesmo nível de entendimento, né, em relação e de informação em relação à atuação frente a este momento, né, esse momento de pandemia. E aí nós trouxemos, então, alguns exemplos. Tu podes passar para mim, Joaquim, deixamos o controle com o Joaquim para facilitar aí o processo, né, para nós ficarmos fazendo trocas aqui de controle de tela. Espera aí que minha tela fugiu aqui do compartilhamento, para aí. Tá bem, vamos... Ela não foi para frente. O retorno. Aí, vamos ver agora. Próximo passo, ali, agora foi. Isso, ok, obrigada. Desculpa, então, gente, Luciane. aqui nós temos... Não, tudo certo, obrigada, Joaquim. Aqui nós temos, então, um guia de bolso, né? Tem um exemplo que foi desenvolvido pela Eaton aqui, de um material para que as pessoas portem junto, né? É realmente um guia para levar no bolso relativo a informações básicas e extremamente importantes nesse momento, né? Então, a gente sabe que tem alguns pontos nesse momento que a gente está vivendo que são fundamentais serem seguidos pelas empresas e pelas pessoas, né? Cada um tem uma responsabilidade como cidadão nesse processo, e uma das grandes responsabilidades de cada um é justamente relativa à higienização. É uma etapa fundamental e que faz toda a diferença hoje no processo, né, de cuidados relativos à transmissão do coronavírus, né, da Covid-19. Então, a higienização das mãos, uso de máscara, questões de distanciamento. Então, são orientações práticas claras, né? Nesse caso, ele está falando mais detalhadamente todos os cuidados relativos à questão de uso e formas de não contaminar a máscara, né? Para assegurar realmente a saúde das pessoas. Então, uma forma de comunicação que foi criada aqui pela Eaton. Pode passar, por favor, Joaquim. Não estou conseguindo passar aqui, vamos ver se ele vai. Ele é um arquivo pesado, né? De repente está... Ele está dando uma travada, mas vai ir, tá um pouquinho. Eu acho que aqui, gente, é importante, enquanto isso eu vou falando aqui, né? Vão aparecer outras formas de comunicação que a gente está usando, né, como empresas, mas o mais importante, gente, não é um super formato de comunicação, é uma informação clara e no local adequado, né? Que as pessoas tenham a informação clara do que elas devem fazer naquele ponto aonde está grudada, fixada, seja em folder, seja em banner, seja, né, uma folha com a informação clara do que ela deve fazer. Manter a distância, qual é a distância, se ela deve usar a máscara
qual tipo de máscara. Então, informações claras e consistentes para as pessoas. E essas informações, nós temos que lembrar que elas têm que estar disponíveis em todos os locais da organização, né? Então, nesta apresentação, a gente vai passar por outros exemplos aí que nós vamos mostrar, mas é aquela informação clara de não sente neste local, deixe esse local, ou esse local está reservado, ou esta sala não pode ser usada para reunião, enfim, informações de comunicação para os diferentes níveis. Conseguiste aí, Joaquim? Não? Tu tá em que tela? Tu conseguiu ver agora? Eu não visualizei a tela aqui. Aí... Deixa eu ver. Que confusão. Só um pouquinho. Aí, deixa eu ver se vai de novo. Peraí. Para mim tá como compartilhada, mas deixa eu tentar de novo. Ele só está em higienização, Joaquim. Ele estava na parte de higienização, ele pulou um slide. Aí, se tu puderes voltar só para a gente dar uma olhada no anterior. Deixa eu ver a tela que eu deveria estar. Só um pouquinho. Tá, deixa eu voltar uma tela então. Isso, volta para mim aí para o slide. Isso aí. Esse aí. Eu vou com a tela assim mesmo, tá? Para não correr o risco de ficar sem que tu não consiga ver, então. Tá bom, tá tudo certo, todo mundo consegue visualizar. Então, aqui, o importante não é ler, né, a informação, aqui o detalhe da informação, mas é esse processo de comunicação. Aqui a gente quis mostrar um pouquinho que nós acabamos fazendo um processo de comunicação para que a pessoa faça uma autoavaliação antes de sair de casa, e caso ela apresente algum sintoma, ela não venha para a empresa, né? Ela realmente entre em contato com uma equipe de saúde que vai passar orientações para ela. Nesse meio de comunicação, um dos formatos que nós usamos foi o próprio WhatsApp, então nós fizemos, ou sugerimos para as pessoas, criamos grupos e sugerimos para as pessoas aderirem a esses grupos por empresas, né? E as pessoas fizeram a adesão e diariamente elas recebem a informação da autoavaliação. Aí a equipe de comunicação trabalhou em diferentes formatos, mas pode ser simplesmente um folder com os questionamentos, podem ser perguntas soltas, podem ser modelos, né, de perguntas na forma de balão, de vídeo, enfim. Criatividade dentro de um processo, né? E o uso de ferramentas, né, que estão disponíveis hoje no melhor formato possível. Então, o WhatsApp é uma ferramenta que todo mundo usa hoje. Nós criamos os grupos, as pessoas aderiram e agora nós passamos informações através desses grupos de WhatsApp. Tá? Então, aqui a gente tem uma cor bastante específica para a identificação de toda a nossa campanha, tudo que for relativo à cor amarelo e roxo vai remeter ao coronavírus, né, ao Covid-19. E a gente, então, as pessoas rapidamente identificam nossas entradas aí de informações, né? E aí tem cartazes para permaneça em casa, tem orientações e tem as questões de autoavaliação. Pode passar, Joaquim, por favor. A parte de higienização, pode passar. A gente está falando aqui, então, de processos, né? Se nós estamos dizendo, né, que as pessoas terem informação, as pessoas higienizarem suas mãos, higienizarem, né, os objetos, é fundamental neste processo, a gente tem que fazer a disponibilização destes recursos, né? E no caso aqui, nós estamos falando, então, de procedimentos, orientações. Aqui tem cartazes, né, disponíveis no próprio espelho do banheiro com as orientações de como higienizar corretamente as mãos, dispenser de álcool gel, pontos estratégicos onde nós não podemos deixar faltar álcool gel, áreas em que são comuns, né, o toque de pessoas para o mesmo objeto, é necessário que tenha a disponibilização de álcool gel para essa higienização. Aqui a gente chama atenção para um item, né, que parece simples, mas a gente não pode esquecer que se nós estamos incentivando essa demanda, nós precisamos ter suprimentos suficientes para o reabastecimento, né, e hoje a gente sabe que está mais tranquilo esse processo. Existiu um momento em que a gente teve muito problema para adquirir álcool gel, né, todo mundo viveu esse
esse momento aí em que havia muita falta no mercado deste material, mas enfim, vai aumentar a nossa necessidade de atendimento aos insumos necessários para essa higienização, desde o sabonete, toalha de papel até o álcool gel. E também chamamos a atenção para a questão da proteção das pessoas, né, que executam as tarefas de higienização. É extremamente importante que essas pessoas estejam muito protegidas, porque elas sim, né, estarão numa exposição diferenciada e precisam então de equipamentos específicos para esse, e até por serem produtos, né, químicos, elas precisam de uma capacitação diferenciada. Pode passar. Aqui a gente mostra um pouquinho, então, o que seria uma higienização um pouco mais pesada, né? Que é feita, então, em áreas de maior circulação de pessoas, né? Toda vez que tu tiveres, talvez, uma situação de algum suspeito, né, com alguém que que está passando por algum sintoma, essa área vai ter que ser higienizada também, num formato diferente, né? Então, a gente fala aqui de pulverização, a gente tem que dizer qual é a concentração, aonde, que produto químico vai ser usado, quem é o responsável por esse processo. É extremamente importante nós termos isso tudo muito orientado através do nosso plano de contingência. A disponibilização de borrifadores nos postos de trabalho, então, para aquelas peças, aqueles equipamentos em que as pessoas, vão compartilhar depois, né? Tem a equipe que trabalha no turno 1, tem a equipe que trabalha no turno 2, tem troca de pessoas no mesmo turno e que vão manusear a mesma talha, o mesmo controle remoto, Nós precisamos fazer a higienização desses equipamentos, né? E cada um fazer, seja em área administrativa, a higienização constante dos equipamentos para o seu trabalho, né? Dos equipamentos usados no seu trabalho, seja o computador, o note, a mesa de trabalho. E para isso nós precisamos disponibilizar produtos adequados e recursos, né, para que essas pessoas realmente possam assegurar essa higienização. E também aqui uma situação simples, né, que é a instalação de novos lavatórios, quando a gente percebe que era um item que, quando a gente começa a instigar que as pessoas façam uma higienização com muito mais frequência, nós precisamos ver se os recursos que nós temos estão adequados para atender a essas necessidades. Além de, neste momento, nós temos que ter mais recursos em função até do espaçamento entre um lavatório e outro, para assegurar que nós não tenhamos aglomerações de pessoas. Ok? Pode passar, por favor, Joaquim. Eu vou chamar, então, o colega Ronaldo para falar com a gente da etiqueta respiratória. Legal, obrigado, Luciane. Boa tarde a todos. Eu começo, então, falando um pouco sobre etiqueta respiratória, que, além da higienização, faz parte dos 3 pilares básicos que todo plano de contingência deve ter, né? A higienização, depois etiqueta respiratória, e na sequência a gente fala um pouco de distanciamento social. Mas o que é a tal etiqueta respiratória? Algo para os outros enxergarem e acharem bonito? Na verdade, não, é algo muito simples, né? A gente está falando de proteção de boca e nariz. O que a gente quer com isso? A gente quer evitar que ocorra projeção de contaminantes no ar. E a gente tem visto que o tal do coronavírus é um cara bem danadinho, né? Ele se agarra nas superfícies das partículas que estão suspensas no ar e ele vai longe. Então, uma forma correta da gente fazer isso, e a gente tem visto a mudança na nossa forma de agir aí nos últimos meses, algo que a gente via acontecer muito nos países asiáticos, né? Comumente a gente via no jornal o pessoal utilizando máscara por lá e a gente achava diferente, passou a ser uma realidade para a gente. Por que o uso de máscaras, então, né? A gente está tentando minimizar a quantidade de aerodispersóides que tem no ar. E para isso tem uma série de máscaras que a gente pode utilizar para isso. Então, o uso de máscaras corretas, e no momento de guerra, eu vi um colega dizer esses dias que na época da guerra, qualquer máscara é máscara, né? E eu concordo com ele. Algum tempo atrás, aí 2 meses atrás, conseguir máscara é algo muito difícil. Pra vocês terem uma ideia, eu pagava aqui na Iton 30 centavos por uma máscara descartável, e logo que começou o coronavírus, a gente começou a ser cobrado R$6 a máscara. Então, é um absurdo. A gente não estava conseguindo os equipamentos de proteção no volume que a gente precisava.
E aí a gente teve que ir para o mercado, desenvolver, inclusive, com fornecedores locais, máscaras que atendessem ao nosso público, né, para o retorno das atividades e que fossem, de uma maneira geral, eficientes para a gente ter a garantia de que o nível de proteção estivesse adequado. Então, a gente vê aqui máscaras de tecido, né? Essas máscaras de tecido são máscaras que têm uma especificação técnica já padronizada. Então, a gente tem visto muita gente fabricando máscaras de tecido, possivelmente algum vizinho nosso deve estar fabricando e vendendo. Pior do que não ter do que ter uma máscara de tecido não adequada é não ter nenhuma máscara. Então, vale a pena, qualquer tipo de máscara vai ajudar. Mas se nós pudermos seguir os padrões recomendados, a tendência da gente ter uma proteção maior, ela se amplia e a gente fica mais tranquilo com relação ao uso. Então, as máscaras de tecido têm como uma opção boa. Máscaras de TNT, né? Então, já vi fornecedor mandar máscara de TNT de uma camada, máscaras de TNT de 2 camadas. E isso é uma preocupação enorme, porque cria uma falsa sensação de proteção para a gente. Eu tive, inclusive, que desenvolver junto com o fornecedor máscaras de TNT e testar em casa, com uso de desodorante, para vocês terem uma ideia, para ver se ele estava bloqueando a projeção, caso alguma pessoa tivesse um espirro ou alguma situação dessa. E esse não é só o item mais crítico, né? O espirro ou a tosse, né? A gente está falando do respirar, a gente está falando do falar, né? Esses são atos que a gente constantemente está jogando alguma coisa no ar. As máscaras mais adequadas e que seriam, né, o recomendado para o uso hoje seriam as máscaras que a gente chama de cirúrgicas, né? Que elas têm uma proteção que a gente chama de BFE, que é uma efetividade para filtragem de bactérias. Claro que o volume dessas máscaras hoje está demandado para os hospitais, né, e para as agências de saúde, mas quem puder e tiver acesso a essas máscaras e colocá-las para uso nas suas fábricas, seria o ideal. Mais à frente a gente vê respiradores, né, então a gente está falando já de uma outra categoria, que possivelmente vai estar complicado de achar no mercado, os preços estão altos também, mas seria um nível mais top aí para a gente trabalhar, né, e ter garantia de que nós estamos sendo protegidos. A gente tem feito aqui na Eaton a utilização de máscaras cirúrgicas para fábrica, porque conseguimos uma importação recente, mas até então o uso estava sendo restrito ao ambulatório e para medição de temperatura na entrada dos turnos também. Além do uso de máscaras corretas, a gente está falando do uso correto, né? Hoje eu recebi uma figurinha no nosso grupo aqui da comissão, que foi muito pertinente, né? O pessoal comentando, né, uma charge comentando que fala-se tanto em máscaras, mas os casos de Covid estão aumentando. E as pessoas que falavam disso estavam um com a máscara na orelha, o outro com a máscara abaixo do nariz, o outro com a máscara no pescoço. Então, algo bem... cai bem no momento, né? Que a gente critica muito os meios de proteção, mas quando a gente vai avaliar, nós não estamos usando da forma correta. Além da entrega, é importante o método de higienização. Temos que dizer para as pessoas como se faz a higienização correta da máscara de tecido, principalmente. A máscara descartável não tem como reusar, né? E principalmente tempos de troca. Eu tenho acompanhado algumas situações em que as pessoas passam o dia com a máscara. Esse não é o recomendado, né? A gente já tem uma especificação vinda pelo Ministério da Saúde, que os tempos devem girar em torno de 3 horas, dependendo, claro, né, de qual é o nível da atividade, se ela é mais intensa, a troca pode ser antecipada, ou se é uma atividade de escritório que a gente não tenha tanto esforço e não tenha a possibilidade de umedecer a máscara, ela pode ser prolongada. Vai depender de cada ramo de atividade e cada situação, né? Feijó, pode passar? Distanciamento social, então agora é o tema do momento, né? A gente tem uma série de situações envolvendo distanciamento social, a começar aí bem claro pelo nosso decreto do governo do estado, com teto de ocupação, e quando a gente se depara com esse item, precisa se fazer um exercício prévio, antes de falar de teto de ocupação. Muitas empresas já têm adotado, né, a questão de afastamento do grupo de risco, acho que é a medida mais adequada a se fazer nesse momento.
Alguns casos muito raros, onde é estritamente necessário ter uma pessoa de grupo de risco nas operações, é preciso fazer uma avaliação sobre o posto de trabalho, de que forma essa pessoa vai ser inserida no contexto da empresa, né, para ter o mínimo contato possível com outras pessoas, para ter uma área em que tenha circulação de ar suficiente, para que ela tenha uma situação de distanciamento que efetivamente a proteja. Se a gente não tiver condição de fazer isso, o afastamento ele passa a ser obrigatório. E a modalidade de trabalho remoto, o teletrabalho, que é algo que vem mudando nossa vida, né? Certamente muitos de vocês já estão praticando isso. E a gente tem praticado aqui com muita frequência na Eaton também. Inclusive com escalas aí da liderança, né? De dias que fica na fábrica, dias que pode trabalhar de casa. Claro que é uma situação que depende de recursos, né? Nem todo mundo pode trabalhar de casa. Quem é de chão de fábrica, que trabalha nas operações, né, na manufatura, certamente não vai ter recursos suficientes, não vai conseguir trabalhar numa modalidade de trabalho remoto, mas certamente o pessoal de administrativo, se fizer uma boa análise, vai verificar que existe possibilidade sim, e muitas vezes ele é muito mais produtivo do que estar presencialmente na fábrica. Então, esse primeiro trabalho aí de retirar as pessoas de grupo de risco, mandar o pessoal para casa em teletrabalho, ou trabalho remoto, ele vai ajudar na avaliação da lotação da fábrica, né? Então, pegar cada área, quais são as pessoas que trabalham, quais são a quantidade de mão de obra direta, mão de obra indireta, é um exercício bacana de se fazer, né? Quem já fez sabe que ele gasta parte do nosso dia, e verificar, então, conforme o controle, modelo controlado do Estado, se a gente está em determinada bandeira e dependendo do ramo de atividade que a gente tem, a gente vai se enquadrar num teto de ocupação aí que é obrigado a ser atingido. Lembro bem agora da semana da bandeira vermelha, que foi uma correria aqui na nossa fábrica, porque já tínhamos muitas pessoas que estavam trabalhando em trabalho remoto, além de todo o pessoal do grupo de risco, e ainda assim, com bandeira vermelha, a gente precisou achar outras possibilidades de mandar mais gente para trabalhar de casa. Então, essa gangorra aí das bandeiras que tem acontecido aqui na nossa região tem trazido um pouco de divertimento para a gente, vamos dizer assim, quando tem que calcular o teto de ocupação. Seguinte, Feijó. Passar aqui um pouco para vocês sobre as questões de acessos, né? Uma vez definido quem presencialmente precisa estar nas plantas, a partir do momento que chegam na fábrica, o controle do distanciamento social ele tem que ser extremamente rigoroso. Então, existem várias maneiras de fazer isso, né? A mais indicada e que a gente tem visto mais comumente utilizada pelas empresas são as marcações de piso, que podem ser feitas com fita, podem ser pintadas, podem ser feitas com cones, e elas realmente funcionam. Então, é um custo extremamente baixo de implementação. Aqui vocês veem que a gente fez um carimbo, né? A gente nem usou fita, porque era a área externa da fábrica. Se colocasse fita, certamente com a intempérie ela ia se soltar. Um carimbinho azul, demarcado 2 metros de distância, mais que o suficiente para a gente garantir na saída de turno que o pessoal mantenha a distância. Então, funcional e pode ser aplicado em qualquer planta. Eu tenho visto algumas empresas pequenas que não tem nenhum tipo de marcação para garantir o distanciamento social dos funcionários. Então, fica uma dica aí de fazer algo barato e efetivo. Relógios ponto também, então pode seguir a mesma metodologia, né? Linhas demarcatórias para indicar o sentido de fluxo, fixação com fita no piso e garantir que os relógios ponto fiquem distanciados. Pode seguir, Feijó. Refeitórios. Então, algumas empresas menores talvez não tenham a questão de refeitórios local, né? Mas as maiores têm. E esse foi um item desafiador para a grande maioria das empresas e vem passando por transformações desde o início. Então, a gente vê aqui, né, mesas que continuam ainda, né, compartilhadas, elas precisam ter uma barreira, né, higienizável entre as pessoas. Então, agora essa portaria conjunta que foi emitida recentemente, na semana passada, ela
traz um item que a gente até então não tinha, né, que era o padrão de referência da altura. Então, agora já está bem determinado para a gente que do nível do piso, ela tem que ter 1,5 metro no mínimo de altura. Então, aqui a gente vê nas mesas da Randon aqui, as mesas compartilhadas, com as barreiras divisórias no meio. E outra situação também é desencorajar o uso do self-service, né? Então, se tiver ainda o self-service, é necessário que as pessoas higienizem as mãos antes de pegar os utensílios e higienizem depois de largarem também. Algumas empresas têm adotado o uso de viandas, né, para entregar a comida pronta já e o pessoal não precisar se servir. Funciona como uma alternativa, talvez nem para todas as empresas, mas é uma maneira de ter o mínimo possível de contaminação, né, visto que a comida já vem pronta e na porção para cada pessoa. Essas fotos mostram aqui na nossa empresa como é que está. A gente conseguiu aqui, em função do nosso refeitório, lógico, né, permitir, tem um espaço amplo, né, a gente colocou mesas individuais, então espaçadas 2 metros no sentido longitudinal e transversal. O meu diretor aqui não gostou muito da proposta quando a gente chegou nesse nível de espaçamento, né, porque parece que está colocando as pessoas todas de castigo, ele me falou. Mas é uma forma da gente conseguir efetivamente separar o pessoal, ter o distanciamento e também diminuir o nível de conversação no refeitório. Eu falei um pouco antes sobre a questão de conversa, que a gente está jogando partículas no ar também, né? E um local que a gente certamente não usa a máscara é no refeitório. Então, se a gente tiver a possibilidade de diminuir o nível de conversação, certamente será benéfico, né? Para a gente não ter mais dispersões no ar. Aqui na figura da direita, na fotografia da direita, vocês veem que todas as mesas têm dispensa de álcool gel. Importante, quem puder implementar, que implemente, até para a pessoa poder tirar a máscara, né? E higienizar a mão depois. E preferencialmente, se puderem, né? Não permitirem que as pessoas coloquem as máscaras expostas sobre as mesas, né? Então, a gente colocou aqui na empresa também uma embalagem plástica para que as pessoas que esqueçam, né? Quando a gente entregou as máscaras, entregou com embalagens, mas caso alguém esqueça, na entrada do refeitório tem um saquinho daqueles de fruta que a gente tem no supermercado, a gente disponibilizou na entrada para o pessoal poder guardar a máscara de forma correta. Vestiários. Então, vestiários é outra abordagem que a gente precisa ter muito cuidado, né, com a lotação dentro dos vestiários. É um local também que permite conversa. A gente tem aqui fotos mostrando o distanciamento marcado no piso. E é importante que os vestiários, se forem amplos, eles obviamente terão maior capacidade, mas se eles forem pequenos, a gente tem que ser muito rigoroso com a permissão de entrada, né? Essa é uma foto que mostra a entrada do nosso vestiário com marcações em sentido do piso. Então, inicialmente, a gente colocou uma pessoa para fazer o controle de entrada, para não permitir que tivesse maior pessoas do que a capacidade. E é importante salientar, né, a Luciane comentou sobre a questão de comunicação, que os cartazes delimitem a quantidade de pessoas que a gente está admitindo dentro do vestiário. Se a gente não manda a informação, as pessoas vão tomar a decisão pela gente. E cartaz não precisa ser um cartaz do nível que a Luciane mostrou ali, né? Bonito. Se puder fazer dessa forma, melhor, chama mais atenção. Mas nós, logo no início, fizemos cartazes muito simples aqui, né? Cartazes em folha de papel A4, sulfite, impressos de forma colorida. É funcional também, é barato e dá o recado. Agora, para controle, a gente pode ter algumas situações um pouquinho mais rebuscadas, né? A gente conseguiu aqui no nosso vestiário masculino implementar um sistema de controle automático com material que a gente tinha em casa, né? Nada foi comprado, foi tudo reutilização de material aqui. Nossa turma da manutenção, né, que ajuda muito nos processos de implementação de controles da fábrica, desenvolveu um sisteminha com um controlador para fazer contagem automática das pessoas que entram. Então, quando dá a lotação de 20, ele acende um giroflex vermelho e quando uma pessoa sai, ele retira um da contagem e libera a luz verde para permitir a entrada. Algo simples e pode ser aplicado também. Mas tem um outro exemplo que a Luciane comentou ainda essa semana para a gente, que eles utilizam na Randon cartões. Então, são cartões plastificados,
né, com a capacidade do vestiário. Então, cada pessoa que entra recebe um cartão e só pode entrar uma pessoa nova se tiver um cartão disponível, né? Claro que para isso tem que disponibilizar um álcool gel para fazer higienização e tudo mais, mas é algo funcional também e que vai permitir um controle adequado dentro dos vestiários. Reuniões de grupo, né? Então, a gente desencoraja, nesse momento, reuniões de grupo. Então, muitas das salas de reuniões, é interessante que sejam bloqueadas, e as salas que são realmente necessárias ter pessoas que se trabalhem com uma quantidade, né, não maior que 10 pessoas dentro da sala, para permitir um distanciamento adequado. E ainda assim, o uso de máscara é extremamente recomendado. Para a fábrica, né, como são áreas mais amplas, se puder fazer reunião no lado externo é melhor, né, em função da circulação de ar. Mas se tiver dentro da fábrica áreas amplas, também podem ser feitas reuniões com maior número de pessoas. Aqui nós temos uma área que tem capacidade para mais de 60 pessoas, com o piso todo demarcado e as pessoas distanciadas 2 metros entre um ao outro. E aí grupos menores, né, nas áreas de comunicação, em que a gente bloqueou cadeiras para não ter risco de pessoas sentarem umas ao lado das outras, né. Então, claro que com grupos menores a gente talvez tenha que fazer mais rodadas de reuniões. Transporte, outro desafio, né? Imagino que muitas das empresas de vocês tenham passado por isso, a gente vem evoluindo aqui nessa questão, né? O uso de máscara dentro do transporte é algo obrigatório. Aqui na Eaton a gente estabelece que para o transporte não se tenha uso de máscara de tecido, e sim máscara cirúrgica. Claro que na situação que nós estamos hoje a gente já tem máscara suficiente para fornecer, né? Que a gente conseguiu importar. Mas caso não seja possível a máscara cirúrgica, a máscara de tecido é primordial. Janelas abertas, né? E aí eu já ouvi da nossa turma aqui, janela aberta porque tu não pega o ônibus. Agora no inverno com 0 grau como é que faz? Com chuva. Então, assim, isso é uma recomendação, né? Então, se as pessoas puderem deixar as janelas abertas, isso é excelente. Agora não precisa escancarar a janela. Uma fresta na janela já é o suficiente. E o ônibus que tem ar-condicionado, né? Então o pessoal comenta muito também. Mas e o ônibus que tem ar-condicionado e não tem janela, como é que faz? As pessoas podem ficar respirando o mesmo ar? A recomendação aqui é que o ar-condicionado trabalhe sem o modo de recirculação, né? Que a gente sempre tenha a demanda de ar externa entrando no carro. Distanciamento entre bancos de forma intercalada, né? Com orientação de que o primeiro que entra sente no fundo, né? E a hora de descer, que seja o primeiro da frente a descer. Super difícil de controlar isso, né? Mas é algo que a gente tem pedido para o nosso pessoal para ter o cuidado, porque faz diferença. E a partir dessa semana a gente fez uma ampliação desse processo, que é de numeração dos bancos, e no crachá de cada pessoa, individualmente, a gente atribuiu um número. Então, para a vinda para o trabalho e para o retorno para casa, as pessoas sentarão sempre no mesmo local. Para que isso? Se nós tivermos casos de pessoas suspeitas ou casos confirmados no futuro, facilitará a vida da gente na hora de fazer o rastreamento de quais seriam as pessoas contactantes, né? Que estivessem a menos de 2 metros da pessoa potencialmente fonte de contaminação. Então, a gente implementou essa semana, está rodando há 2 dias, tem uma série de gaps aí que a gente tem que corrigir, mas me parece que seja uma decisão acertada para a gente poder facilitar o trabalho mais à frente. Outra questão importante é com relação à higienização, né? Então, a maioria das empresas que tem fretado, a questão de higienização fica a cargo da empresa do fretado, mas a nossa corresponsabilidade demanda que nós façamos verificações e inspeções se o processo está acontecendo conforme combinado e conforme requerido. Então, álcool gel e papel toalha nos ônibus é imprescindível. E há uma higienização ao menos, né, entre rotas, que tem várias empresas de fretado que atendem empresas diferentes, é importante que sejam cumpridas. A gente tem acompanhado aqui os checklists da empresa de fretado, o cronograma de execução, e por enquanto a gente tem conseguido bom resultado com eles, né? Então, fica a dica aí com relação ao processo de higienização, que embora ele seja feito pelo fretado, a corresponsabilidade ela é nossa também, né?
Monitoramento de saúde, então a gente entra na parte final aqui, e para monitoramento de saúde a gente comenta duas questões. A primeira é com o monitoramento de temperatura, e agora faz parte também aí da portaria conjunta, né, que as empresas executem monitoramento de temperatura. Então, vocês veem aqui a utilização de termômetros sem contato, né, aquele termômetro infravermelho que a gente compra na farmácia. Ele funciona bem. No início aqui a gente utilizou para fazer a avaliação no início de turno, tanto de funcionários quanto de pessoas terceirizadas, motoristas, né? Claro que aqui, no caso dos motoristas, na foto do meio, a gente colocou uma barreira de proteção adicional, né? Porque quem está realizando esse monitoramento nos horários fora de entrada de turno são os nossos vigilantes. Então, a gente precisa garantir que eles estejam com os EPIs e uma proteção adequada. E à direita aqui, vocês veem um processo um pouco mais moderno, né, de controle de medição de temperatura por câmera termográfica. A gente implementou isso essa terça-feira agora, está em teste essa semana, e acredito que para a semana que vem a gente já consiga não ter a necessidade mais de pessoas na frente da fábrica fazendo monitoramento de temperatura na entrada de turnos, né? Claro que não adianta só colocar o sistema ali, a gente precisa treinar as pessoas, precisa ter protocolo disso, né? O que eu faço quando a temperatura da pessoa está acima do recomendado? Eu preciso que o pessoal esteja treinado e tenha disciplina para seguir isso. Então, esse processo, ele mostra a foto da pessoa que foi medida, né, se ela está aprovada ou não. Se ela não está aprovada, ela vai para o canto direito da tela ali, um pouquinho mais acima. E aí a gente recomenda que a pessoa procure o ambulatório e não se dirija à área comum ali, que é o hall de entrada da fábrica. É um processo que, se dependesse exclusivamente da planta aqui, pelo valor a gente não teria implementado, mas como veio corporativamente, foi um benefício aí concedido para todas as unidades da Ito no mundo, e a gente foi beneficiado com um sistema desse aqui para uso em Caxias. E o processo de triagem, por último, talvez um dos pontos mais importantes e que agora vai demandar uma atenção muito grande da gente, em função da crescente de casos que a gente tem observado, é como é que a gente faz a triagem do nosso pessoal, né? Então, a Randon tem implementado entrevistas relativas ao estado de saúde em postos avançados na fábrica, vários locais da fábrica, né? E perguntando a situação de saúde da pessoa, né? Claro que a Luciane comentou que o ideal, né, é que a pessoa se autoavalie antes de sair de casa, mas não há garantias de que a pessoa possa começar a se sentir mal, apresentar sintomas no meio da jornada de trabalho. Então, é importante que essa conversa seja feita de forma tranquila, né, sem pressão nas pessoas. Uma preocupação que a gente tem é que as pessoas, em função do cenário que estão passando, tenham um receio de dizer que estão com sintomas, né, de serem mandados para casa em quarentena, e um possível medo aí de perder o emprego. Mas a gente está falando de uma situação de saúde coletiva. Então, é importante que as pessoas sejam o mais abertas possível nesse processo e elas realmente digam o que estão sentindo, né? Para que a gente previamente possa tomar as medidas adequadas. Se for o caso de quarentena, de afastamento, que a gente faça sem envolver risco para demais pessoas que trabalham no mesmo setor. E para isso... Deixa eu só complementar aqui essa colocação, até para a gente pegar aqui o gancho, né, em relação a essas entrevistas e esse ponto de vista que tu colocaste. Ele é extremamente importante, né? Acho que a gente está num momento econômico que realmente as pessoas nem querem sentir nenhum tipo de sintoma, né? Se o sintoma for leve, ela vai entrar num processo realmente de autonegação aí, né? De estar sentindo alguma coisa. Então, a gente tem percebido que essa triagem, ela tem feito a diferença nesse sentido. Além disso, né, porque daí a pessoa está conversando contigo, ela está de novo fazendo uma medição de temperatura, ela está instigando para que você fale mais, né, sobre a tua situação realmente de saúde. Além disso, ela faz ela remete à questão das pessoas em casa, né, de ter algum familiar com algum tipo de sintoma, e em até algumas situações, né, pessoas positivadas em casa, e que ela não está atenta a isso, né? Então, isso é de extrema importância para a gente fazer essas identificações dessas situações, né? Porque o afastamento tem que acontecer para toda a família quando há alguém
né, com sintomas em casa. Todas as pessoas da família entram em afastamento. Só que em muitas situações as pessoas não têm essa clareza. E aí, neste momento, é um momento que a gente consegue fazer essa verificação. Então, ele envolve, além de funcionários, todos os terceiros, né? Nós sentimos a necessidade justamente pelas duas questões que foram colocadas. A questão econômica, que começou a pesar de uma forma diferente, né? Com um pouco de receio de falar. E a questão dos familiares, que tem toda a interferência, né, e que os médicos acabam colocando toda a família em atestado, mas em muitas vezes isso não estava sendo cumprido de alguma forma. Tá bem? Só para complementar. Obrigada, Ronaldo. Perfeito, obrigado, Luciane. E essa questão de familiares, né, a gente tem evidenciado, e eu estava agora à tarde conversando com o pessoal aqui, de que a gente tem uma segurança muito grande, que com o protocolo aplicado e as pessoas disciplinadas para executarem, que a gente tem um controle muito bom aqui dentro das nossas linhas, né? E a gente precisa fazer com que esse hábito, essa disciplina, ela chegue nas famílias também. A maioria dos casos suspeitos que nós tivemos aqui, embora muitos deles tenham sido alarme falso, eles vieram por situações familiares, né? Ou o esposo que trabalha no comércio, ou o filho que trabalha numa outra unidade, e isso traz para nós essa questão, né, de que a extensão aos familiares, talvez nesse momento, seja o ponto crucial para a gente frenar, né, o avanço da propagação do vírus. Ok, acho que passamos, acho que toda a apresentação, eu acho, e nesse momento a gente estamos com um tempinho para abrirmos para perguntas. Acho que podemos abrir o microfone para o pessoal, ver se o pessoal quer mandar alguma pergunta. Eu vou tomar frente, né? E tanto para a Luciane quanto para o Ronaldo, eu vou falar do meu exemplo. Nós, para fazer uma fiscalização desse plano de contingência, para que a gente conseguisse também entender se estava funcionando ou não, porque não basta fazer todo um documento, fazer todas as demarcações de solo. Todos esses exemplos foram muito bons para que a gente conseguisse saber como implementar. Porém, como fiscaliza isso, né? Como que tu consegue garantir que as pessoas realmente se afastem? Como que tu consegue garantir que as pessoas usem a máscara? E também como fazer isso como fazer com que elas levem essa nova maneira de viver, vamos dizer assim, que isso a gente vai ter que continuar com isso muito provavelmente daqui para frente. Então, o novo normal nós vamos conviver com esse tipo de situação daqui para frente. Bom, na empresa onde eu trabalho, a Brinox, a gente organizou auditorias, né, onde uma equipe vai no setor e fica fiscalizando periodicamente. Claro, quando se tem estrutura para isso, e depende do tamanho da empresa, obviamente, isso, vamos dizer assim, é um pouco mais fácil ou um pouco mais difícil. A dúvida que eu gostaria de levar para vocês é, numa empresa de grande porte, vamos dizer assim, com muitas pessoas, né? Aí tem uma empresa global, por exemplo, como vocês fiscalizam isso na hora, no dia a dia? Legal, Feijó. A gente tinha essa preocupação no início, né? Implementa um plano de contingência, coloca uma série de requisitos a serem cumpridos e como a gente vai dar conta de fiscalizar. Claro que os setores de segurança acabam ficando sobrecarregados com isso, né? A gente tem as nossas inspeções periódicas na fábrica, que realiza todos os dias, em todos os turnos, mas ainda assim não é o suficiente para o volume de pessoas que nós temos aqui. Então, é importantíssimo a gente, lá no início, ter conversado com a alta direção, né? Porque é um processo que vem top-down. A gente precisa da liderança participando ativamente do processo, desde o início, dos detalhes da implantação, até a questão de execução no dia a dia. Então, hoje, nossos supervisores são pessoas que estão entendem do plano de contingência, tá? É claro que eu sou a pessoa referência na planta para o plano de contingência, mas eu tenho pessoas que também podem apoiar nos momentos que eu não estou na planta ou em que ocorrem algumas situações em outros turnos. E esses são os supervisores da fábrica. No início, a gente teve um cuidado também de envolver a CIPA. Eu acredito que a CIPA tenha uma função primordial para fazer esse processo acontecer. Eu costumo brincar com eles aqui que eles são os vereadores da fábrica, né?
foram eleitos e têm que zelar pela segurança dos colegas. E aí eu tive uma felicidade de que o time se engajou nisso, participa das inspeções, inspeção em ônibus, inspeção no refeitório, inspeção no chão de fábrica. Eles estão ativamente alertando, né, e corrigindo algumas situações que a gente eventualmente encontra de anormal. Esse é um ponto importante, né? A gente não pode se omitir para uma situação anormal que a gente encontra na fábrica, porque cada vez que a gente encontra uma situação não adequada e a gente faz vista grossa, a gente está mandando um sinal para a pessoa de que ela pode fazer sempre daquela forma. Então, eu tenho que corrigir imediatamente. Sendo uma empresa mundial, os protocolos da unidade daqui, eles são até mais restritivos do que os próprios determinados nos decretos, né? É verdade. Muitos dos itens que vocês viram nas apresentações aí comenta afastamento de 2 metros, né? 2 metros para nós aqui é 2 metros com máscara, né? Se a gente pegar o protocolo, ele diz 2 metros e sem máscara. Então, a gente acaba seguindo muito da metodologia que vem da CDC dos Estados Unidos, né? Então, o protocolo ele é aplicado no mundo inteiro da mesma forma. E como ele vem da corporação, ele vem cumpra-se, né? Então, tá aqui o protocolo, e se o decreto estadual ou as regras federais forem mais restritivas, adotem sempre as mais restritivas. A gente tem visto que o nosso plano de contingência tem sido mais restritivo do que algumas questões do próprio protocolo do governo do estado ou municipal. E, Luciane, na Randon, a gente sabe que tem outras unidades até em outros estados, né? O protocolo que usa nos outros estados é basicamente o mesmo da unidade aqui de Caxias do Sul, ou tem alguma diferença, algum detalhe, ou algum aprendizado diferente que a gente possa trazer de uma outra unidade, em outro estado, obviamente? Perfeito. Nós temos as definições do protocolo, nós fazemos baseado nas questões mais restritivas, né, que nós temos da unidade onde estiver o decreto com a maior restrição. Ela passa a ser válida para todas as demais unidades, então esse é o nosso conceito, né, e aí a gente aplica na linha que o Ronaldo estava falando, dos 2 metros, enfim, também passa a ser critério nosso. Nós temos uma unidade na China, que pertence à empresa Fras-le, né? Que é do grupo Randon, e aí nós temos um bom aprendizado que veio daquele processo inicial. Então, é desde fevereiro, na verdade, que nós viemos trabalhando com as questões de definição de protocolo, né? E também temos unidade nos Estados Unidos. Então, na verdade, assim, a gente pega todo esse compilado e identifica qual é a mais restritiva e passa a aplicar a todas as unidades do grupo, né? Então, é assim que a gente faz. E da teu primeiro questionamento, né, em relação às fiscalizações, vamos assim dizer, que se realmente não acontecer esse processo de fiscalização, ele acaba se perdendo, né, até porque o nosso processo aqui, ele está, de uma certa forma, bastante longo, né, a gente tem que admitir que é desde lá fevereiro, início de março, que a gente vem com protocolos, e as pessoas ficaram até um pouco desacreditadas de que realmente chegaria, né, no momento que a gente está, que é um momento que realmente o pico está crescente, e aí acaba naturalmente, né, lá no início todo mundo extremamente preocupado, totalmente aderente às regras, e ao longo do tempo foi perdendo um pouco essa credibilidade, e a gente vê até na própria cidade, né, que as pessoas se comportam de uma forma diferente hoje. Hoje a gente tem que insistir mais para que as pessoas cumpram regras básicas de distanciamento e de uso de máscara. Então, neste momento, além da questão do envolvimento da gestão, do envolvimento da CIPA, que o Ronaldo comentou, nós acabamos envolvendo os próprios terceiros nesse processo, nessa mesma guerra junto com a gente, motorista do ônibus, né, em relação à pessoa estar na parada, estar ok para entrar no ônibus, né, é um compromisso da empresa do fretado, né, que faz o frete, que ele só transporte se a pessoa estiver realmente naquela condição. Obviamente, colocamos avisos, cartazes, né, mas é um compromisso, e ele faz esse papel também de fazer
exigência, né, das pessoas, porque é um compromisso que o terceiro tem em relação é um cumprimento de protocolo que o terceiro também tem. Então, entra também nesse processo, né, esse envolvimento dos terceiros nos auxiliando aí para que a gente assegure que desde o transporte as pessoas já estejam, desde sair de casa, né, mas aí sair de casa é conscientização. Aí no transporte para frente, realmente a gente envolve todos esses processos aí, gestão e liderança, terceiros para essa fiscalização. Eu tenho visto que as empresas, né, todas estão fazendo todo um trabalho muito importante para a comunidade como um todo, por causa da responsabilidade, e isso entra na responsabilidade social, eu diria, porque não só dentro da empresa a gente tem, vamos dizer assim, treinado para que todos sigam um protocolo de segurança, todo aquele muito exigente, né, mas que também se estenda a todas as suas famílias, porque a comunidade também não siga esses protocolos. Então, a maneira de disseminar são campanhas internas que não ficam, vamos dizer assim, só dentro da fronteira da empresa, elas também descem para a comunidade e são, vamos dizer assim, fomentadas de maneira que todos se protejam. Então, para que o funcionário não fique bem protegido dentro da empresa e depois vá jogar futebol no final de semana. Então, a gente desencoraja essas atividades de aglomeração fora do âmbito da empresa para garantir que também isso também se torne uma rotina de segurança também fora do ambiente da empresa. Através de campanhas, enfim, no nosso caso, campanhas e próprio folders e treinamentos, né? Então, a gente incentiva também as pessoas para que no ambiente fora da empresa também se comportem, vamos dizer assim, todas essas sugestões que apareceram dentro da nossa live, elas também não são só para dentro da empresa. Aquela história de ir no mercado, trazer as compras para casa, e uma pessoa só, trazer as compras para casa, fazer a limpeza dos pacotes, enfim, tudo isso são protocolos de higiene que não valem só para aquilo que está escrito para dentro da empresa. Então, o ideal é a gente também incentivar isso para que a gente precisa achatar a curva ou tanto melhor se não se contaminar, né? Perfeito. A gente fala na proteção do coletivo, né, Joaquim? Neste momento a gente trabalha com proteção do coletivo, de forma geral, né? Isso aí. Pessoal, está chegando uma pergunta aqui. Pode falar, pode falar. Do Rafael. E gostaria de saber qual o local que foi encontrado maior dificuldade de controlar o distanciamento ou medidas. E ele entende que no processo produtivo, empresas que usam seus EPIs já possuem eficácia no controle. Mas durante o deslocamento administrativo, etc., a dificuldade aumenta. Rafael Sobrosa fez esse questionamento. Eu vou te dizer, Rafael, que a gente teve dificuldade em tudo no início, né? Então, é uma situação totalmente diferente, inusitada. O transporte, as pessoas não entendiam que tinham que ficar intercalados no ônibus, não entendiam por que tinham que usar máscara, né? A gente foi aos pouquinhos vencendo cada barreira para que as pessoas comprassem a ideia conosco. O próprio momento de refeição, né, que era um momento de interação entre as pessoas, que o pessoal utilizava para conversar, já que é corrido o dia, as pessoas não conseguem conversar, né, em função da produtividade, ter que atender meta, e esse momento a gente tirou deles. Então, eles acabavam almoçando rápido, sozinhos, né, nas mesas individuais que nós colocamos, e saíam para a área de convivência para bater papo. Então, ali foi o outro momento em que a gente teve que interagir, né? Então, além das cobranças normais, no momento de descanso do pessoal, a gente teve que ficar alerta e pedindo afastamento e fazendo mais comunicação. E o outro item que a gente encontrou por último, mais dificuldade, foi na hora da saída de turno. Talvez só aconteça aqui na Iton isso, né? Mas não, entrada e saída de turno. Na saída de turno, então, quando toca o sinal, o pessoal saía de dentro dos pavilhões, assim, todo mundo junto, né? Então, a gente teve que demarcar a saída, a gente teve que instruir as pessoas, controlar no primeiro momento que as pessoas tivessem o distanciamento, mesmo com as marcações feitas no piso, e explicar para eles que não adiantava eles se aglomerarem na entrada do vestiário, porque não ia ter capacidade para todo mundo lá dentro. Hoje, o que a gente enxerga? Toca a sirene e a gente vê as pessoas saindo gradualmente das suas áreas, porque eles sabem que vai ter uma demanda na frente e que vai ter que esperar a sua vez. Então, assim, as dificuldades vão aparecendo, né? A gente tem que, a cada momento, ir corrigindo e ajustando, faz parte do processo. Entradas e saídas de turno, né? No nosso caso,
nos intervalos, tanto de almoço quanto os intervalos de descanso, né? Mas, vamos dizer assim, o maior volume era entradas e saídas de turno, né? Então, essa semana, no nosso caso, nós implementamos, vamos dizer assim, a liberação do ponto, né? Então, para garantir que... Porque havia sempre aquele... cheguei um pouquinho atrasado, tem que passar o cartão, enfim. Então, isso gerava alguma dificuldade para a gente fazer esse controle. E também, na hora de formar as filas, é muito difícil, né? Porque o cara quer conversar com o cara da frente e tal, então isso é um pouco complicado. No nosso caso, a gente conseguiu uma boa solução, que foi, a gente tem vários portões na fábrica, e aí dividimos as pessoas por grupo, e cada ônibus aí, então, foi permitido. É muito importante o que o Ronaldo falou ontem, a presença da direção nessas decisões, porque a gente autorizou o ônibus a entrar dentro da fábrica, dentro do espaço da fábrica, e pegar as pessoas no seu portão. Então, foi dividido, os ônibus todos entram na fábrica, circulam, pegam as pessoas na porta, e então diminuiu aquela fila gigante, né? Então, isso foi uma boa alternativa. Mas, dentro do ônibus, existe sim uma preocupação das pessoas, tem sugestões de ter vamos dizer assim, um representante da linha, né? A gente sempre diz isso para ver para tentar ajudar nisso. O que a gente percebeu é que gradativamente as pessoas foram se entendendo isso, né? E começaram a se policiar, e também ajudar os outros, né? Então, contando também com o pessoal da CIPA, que também eventualmente usa o transporte, a gente conseguiu fiscalizar melhor isso. Mas realmente esses momentos são os mais difíceis para implementar o distanciamento social. Tem uma segunda pergunta aqui, Feijó. As entrevistas estão sendo feitas com que periodicidade com todos os profissionais? Pergunta da Jaqueline. Acho que está relacionada às nossas entrevistas, né, que eu comentei, imagino provavelmente. Que sim. Então, Jaqueline, o nosso protocolo define que no mínimo 2 vezes por semana, tá? Então, assim, todas as empresas tiveram que se adequar. As empresas menores conseguem fazer diariamente com todos os funcionários e terceiros, tá? E nas empresas maiores tem que fazer com todos os funcionários e terceiros, mas no mínimo 2 vezes por semana, tá? Então, essa é a frequência mínima que nós estipulamos aí, para passar todo mundo E aí, às vezes, eles fazem todos os dias, mas vão dividindo setores, enfim, né? Então, todos os dias tem o posto de triagem lá, mas nem todas as pessoas passam naquele dia, passam alguns setores específicos. Mas 2 vezes por semana, todas as pessoas vão passar, tá? Essa é a nossa lógica. Mais uma perguntinha do Fábio aqui. Como fazer esse controle de acesso ao vestiário? Ele questiona. Como é que a gente começou aqui, Fábio, na Eaton, né? Primeiro, a gente demarcou, né, para o pessoal ficar espaçado, e a gente começou a limitar a descida de ônibus, porque o pessoal na entrada do turno acabava se acumulando. Nosso vestiário fica bem na entrada da fábrica, então o hall de entrada acabava enchendo. A gente começou a limitar a descida do ônibus para não ter aglomeração ali. E nós colocamos uma pessoa na entrada do vestiário para fazer essa gestão. Agora, com a implementação do sistema automático, nossa expectativa é de não precisar tanto dessa pessoa ali na entrada, talvez nas primeira semana, 10 dias, e ter incursões dentro do vestiário, eventuais, né, para verificar se está sendo cumprido ou não. Nosso pessoal aqui tem uma boa disciplina, eu imagino que a gente vai ter sucesso nesse processo. Tem mais uma pergunta aqui do Luiz, né, que pede o seguinte: na opinião dos especialistas, o nível mais crítico de controle está sendo agora, durante o crescimento da curva de contágio, ou quando o número começar a reduzir, por uma questão de o comportamento das pessoas, as pessoas podem entender que não será mais necessário tanto cuidado. Na minha opinião, o afrouxamento das medidas, sem ter vamos dizer assim, uma queda na curva de contágio que seja contundente e coerente, né? Eu acredito que sim, é muito complexo, tá? Porque eu imagino que, claro, enquanto a curva está em ascendência, a gente está fazendo protocolo e intensificando o regramento. Porém, vamos dizer assim, uma falsa queda, né, pode ser mais difícil da retomada depois. Eu vou dar um exemplo.
claro, salvo as proporções, mas nós vínhamos em bandeira laranja, por exemplo, e na semana seguinte passamos para vermelha. Lá atrás, quando o protocolo do Estado foi lançado, todo mundo bateu palma e estava muito bem escrito, os critérios muito bem definidos, 11 indicadores para garantir que isso fosse atendido de maneira coerente. E só que quando a bandeira começou a avançar, chegou na laranja, começaram algumas restrições que começaram a ter impacto econômico maior, né? E quando chegou na vermelha, aí todo mundo não, houve muito mais críticas ao protocolo, vamos dizer assim, né? E, claro, aí conseguimos voltar para a bandeira laranja, né? O que acontece agora, né? Quando a bandeira laranja volta, todas as restrições da bandeira vermelha ficam mais difíceis da gente cobrar. E se agora a gente voltar para a vermelha, para a gente voltar a restringir novamente como a gente tinha na bandeira vermelha, vai ficar mais difícil. Então, eu diria que para afrouxamento de medidas, tem que ter vamos dizer assim, uma descida ou uma coerência na queda dos casos. Assim, se ficar oscilando, fica realmente, e aí eu concordo com a afirmação, é muito mais difícil de intensificar ou de regrar novamente, né? E esses movimentos, né, Feijó, que a gente tem visto acontecer aí, é legítimo, né? O pessoal já não aguenta mais ficar em casa, as pessoas querem voltar a fazer exercícios, há uma pressão, né, para o lazer começar a fazer parte da vida das pessoas, né? Mas, nesse primeiro momento, a gente tem que prezar a questão de poder voltar a trabalhar, né? A gente entende que essas questões de casa, de criança em casa, de escola parada, afetam, né, e impactam muito na vida da gente. Mas a liberação agora de clubes e de espaços abertos e comuns e festas, eles têm que ser pensados com muito critério. Porque as pessoas, à medida que começarem a ter acesso a isso, as cobranças dentro das empresas vão começar a ser cada vez mais difíceis de serem feitas, né? As pessoas não vão entender, né? Um nível de regramento tão grande dentro da indústria e fora da empresa, eles podem fazer acesso ao que tem interesse, né? Então, eu concordo também que se a gente começar a variar muito essa questão aí de liberação, a gente vai enfrentar uma dificuldadezinha, sim. Nós acho que já até extrapolamos um pouco o nosso tempo. Eu não sei se algum dos colegas quer falar mais alguma coisa, mas eu gostaria de já ir caminhando para o nosso final. Mais uma vez, agradecer. Uma parte, Joaquim, que a gente conversou ontem, e o Ronaldo acho que pulou ali, que nas mesas, nos refeitórios, vocês têm um esquema de um cartão para higienização, né, Ronaldo? Perfeito. Eu estava corrido o tempo e eu acabei engolindo ali, né? O que a gente fez, né? Então, além de a gente descontinuar o uso do self-service, a gente ter o pessoal servindo a gente precisou colocar uma pessoa adicional para fazer a higienização das mesas, né? São pessoas diferentes sentando nas mesas. E como a gente faria isso? Né? Além de uma pessoa, eu tenho que ter certeza de que ela higienizou a mesa para um outro vir sentar. Então, a gente criou um controlezinho bem simples, estilo pizzaria, com um cartãozinho vermelho de um lado, dizendo que não pode sentar, e verdinho do outro, dizendo que a mesa está higienizada e está liberado. Isso orienta a pessoa que está vindo com a bandeja a saber se a mesa está liberada ou não, e também a pessoa que está fazendo a higienização de uma mesa que ela possivelmente possa ter pulado. Então, muito simples também, pode ser feito em qualquer impressora, plastificar com papel contact e é muito funcional. O pessoal aqui está questionando se vai estar disponível a apresentação, sim, e a gravação também nas nossas redes sociais, tá? Então, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, pessoal. Fiquem bem à vontade, senão, Joaquim, aí as honras são tuas. Na verdade, nós já meio que extrapolamos o tempo, então eu já acredito que, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos depoimentos e aos exemplos dos colegas, que foram muito enriquecedores. Então, muito obrigado a Luciane, muito obrigado a Iton. Estendam esse agradecimento às suas empresas que permitiram demonstrar todos os seus exemplos para todos nós. E aí, mais uma vez, ao CIMEX, né, por
por nos ceder esse espaço, e a todos os que participaram e, de alguma forma, pelo menos nos prestigiaram, eu agradeço a presença e como a Franciele nos disse, já vai estar disponível a gravação, né? E essa apresentação, acredito que a gente pode deixar disponível para que todos possam acessar. Então, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tá bom? Pessoal, em nome do CIMEX, então, eu agradeço os especialistas, né? Agradeço os participantes. Se alguém tiver alguma dúvida, podem encaminhar e-mail para mim, franciele@cimex.com.br, que o que eu não consigo resolver, a gente passa para quem sabe, né? Sem resposta, a gente não fica. Então, fiquem bem à vontade, né? Toda a equipe do CIMEX está disponível aí para atender o nosso associado. Pessoal, muito obrigada e estamos aí para a próxima. Obrigada, Fran. Obrigada, Legal, obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau.